Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Franca. Esse podcast que é destinado a você, empreendedor, o que sonha em empreender e a nós, clientes, para sabermos o que tem de melhor no nosso mercado. Gente, hoje eu trouxe uma especialista, uma mulher mentora na área do autodesenvolvimento. Ela que é mãe, palestrante, mentora de mulheres e atualmente vem transformando muitas vidas através do autoconhecimento. Então vamos recebê-la, Josana! Oi, tudo bem, pessoal? Essa câmera é essa, minha amiga? Olha eu aqui. Uma pessoa incrível, gente. Hoje o bate-papo vai ser bem profundo. Vai. Uma mulher profunda, de grandes aprendizados. Já aprendi muito com ela. E hoje Nossa. vai ser a sua chance de aprender. Tá vendo, gente, como ela é gentil? Me conta, como foi a sua trajetória até a descoberta? Se apresenta aí pro pessoal, claro, né? Nossa. E através da sua história, como você chegou nesse ponto do autoconhecimento? Porque o autoconhecimento, as pessoas acham que é um tema tão clichê, né? Ai, autoconhecimento, autoconhecimento. Mas, gente, é um desvendar dos olhos, né? Todos os dias. Todos os dias. Até que o Senhor venha, eu falo, que até o fim da sua vida, você vai estar se autodescobrindo e tem coisas que você ainda não vai ter descoberto sobre você. Infelizmente. É profundo, não? É profundo. Então, meu nome é Josana, eu tenho 27 anos, eu tenho um filho, ele se chama Heitor, ele tem 7 anos. Eu sou alagoana, mãe solo, por enquanto. Muito bom, não é um decreto, né? Não, é um decreto, tá, gente? Não tomei pra mim, por enquanto não acho o varão aí, né? Até Jesus voltar, esperança. Brincadeira, amiga. Logo vem, eu profetizo que logo você vai trazer boas novas aí pra gente. Boas novas, vou voltar aqui falando, tá? Então, como eu tava falando, eu sou alagoana e também minha mãe é filha de... entre 4 irmãos, né? Eu sou uma das 4 da filha da minha mãe. E é isso, gente. E aí é tudo isso, alagoana, e hoje está aqui em Alphaville. Então já vê a gente já se vê assim, já te repara, já percebe. Já percebe, né? Muita ousadia, né? Coragem, porque você é mãe solo, gente. E só por ter um filho, muitas mulheres já se bloqueiam de exercer profissão, de exercer os sonhos, né? Isso. Falar, agora que eu tive um filho, pra quê? Os meus sonhos já não existem mais. E eu vejo que você é desbravadora nesse assunto, né? Exatamente. É um conflito muito grande, né? Quando a gente se torna mãe, é um lado incrível. Eu acho que o maior empoderamento de uma mulher é ser mãe. Uhum. Pois é. A gente aprende tanto, não? Demais. A gente acha que vai ensinar o ser humano, né? Isso, exatamente. A gente acha que vai ensinar. E quando a gente tem aquela criatura e assim, a partir do momento que ele começa a chorar, ele sabe nem falar, ele já tá nos ensinando algo. Uhum. Que não é mais sobre nós. Pois é. É um servir, assim, intenso, né? Era um servir. Muitas mulheres se perdem nesse processo. Foi tranquilo pra você? A maternidade? Você é mãe solo desde sempre? Ou Não, teve um relacionamento? eu tive um relacionamento com o pai dele, a gente fomos casados. E quando ele tinha 1 ano, a gente se separou. Então, assim, praticamente desde sempre, né? Uhum. A gente é mãe solo. E, assim, como eu não tive muita ajuda emocional, financeira da parte do pai dele, depois que a gente se separou, esse laço foi rompido com o fim do relacionamento, né? Infelizmente. Eu achei até que fosse ser diferente, né? Até porque a gente tinha um relacionamento, não foi algo... na mente da pessoa que disse, não, a gente teve um relacionamento, existiu uma história por trás. Claro. Então, poxa, é um filho. Uhum. Tem como ignorar a existência de um filho que veio de um relacionamento, praticamente não foi planejado, mas foi, né, acordado. Quando você tem um relacionamento com uma pessoa, eu acredito que tudo que você faz junto com ela está em comum acordo, né? O que foi ligado na terra, eu acho que pode ser ligado no céu também. Então, é um compromisso. Então, assim, pode ser ligado, não, é ligado no céu, né? Sim. Então, foi um baque para eu entender que não, que aquilo não ia influenciar para que ele tivesse esse amor
e viesse a comparecer emocionalmente, principalmente emocionalmente, tá? Porque a gente às vezes acha que o desafio é financeiro também, mas o emocional é muito forte. A falta emocional eu também não tive pai presente, né? Não conheço meu pai. E talvez o meu maior medo se transformou na minha realidade, porque eu acho que a gente é atrás dos nossos medos, né, gente? Você já ouviu falar que a gente é atrás dos nossos medos, nossos maiores medos? Eu falei disso ontem. Então, é energia, a gente começa a atrair ali O conhecido, né? o conhecido. E a gente tenta entrar nesse loop, né? Tipo assim, eu já conheço esse caminho, então é mais fácil percorrer. Sim, e não é. Eu acho interessante que não é de maneira racional, né? Não. É um inconsciente. Você acaba percorrendo por circunstâncias, situações. Você cai em certas situações familiares e você não tá vendo que aquilo é uma cilada pra repetir o que você já viveu. Isso. É tudo muito inconsciente. Não é porque, eu quero viver assim. Eu quero viver porque minha mãe viveu e porque minha avó viveu. Então eu vou viver. Então eu vou viver também. E por um tempo a gente não vou viver isso, eu não quero ver isso. E eu cheguei a falar isso, sabia? Fazer o contrário. Eu vou fazer o contrário. Pois é. Olha, eu só tive a dimensão do quanto o nosso inconsciente interfere nas nossas ações depois que eu fui estudar também o autoconhecimento. E é legal que você compreende, traz para a consciência e você tem ferramentas para lidar com o desconhecido, né? Porque quando você está numa batalha, seja a batalha da mente, você precisa saber quem são seus adversários. Então, eu acredito que o autoconhecimento ele vem para isso, para trazer clareza pra gente, né? Exatamente. E a gente acaba repetindo algumas situações só se a gente quiser de novo. É isso. Quando a gente tem consciência, é muito mais fácil a gente saber qual caminho percorrer, né? Uhum. E voltando lá à pergunta que eu acho que eu fugi um pouco, Uhum. sobre como é ser mãe e continuar, né? Sendo mulher, sendo a Josana. Quem é a Josana, né? Porque é muito difícil, às vezes a gente... Eu particularmente, quando eu tive o Heitor, eu não sabia nem quem era eu. Uhum. Só sabia que eu me chamava Josana, meu CPF era 117, tal. Tava sobrevivendo aqui nessa terra. Tava sobrevivendo aqui nessa terra. Nem eu não sabia propósito, tal, nada. Então, eu tinha ali uma criança que eu precisava formar, educar, sustentar, enfim. E eu nem sabia quem era eu. Quantos anos ele tem hoje? Tem 7 anos. Ah, que graça. 7 anos. Idade, não? Uma super idade. Uhum. Então, assim, é muito forte para as mães ter que lidar com isso. De elas não saber, muitas vezes, quem ela é. Se encontrar. Às vezes tem meninas que renovam muito cedo. Por exemplo, minha irmã foi com 14 anos. Então, assim, como você lutar por algo que você nem sabe quem é, o que quer, pra onde ir? Então, é muito esse conflito de ser mãe por causa disso. Na minha opinião, pra mim foi muito isso, esse conflito, sabe? De dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo? E olha, você trouxe algo muito interessante aqui. Você é mãe solo, não teve também o pai, não sabe quem é seu pai. E muitos estudos falam que o pai, ele traz esse direcionamento pro filho, né? E a falta do pai, como te afetou? Como afetou o seu crescimento, as suas escolhas na sua vida toda? Nossa. Drasticamente. Toda a minha vida, inconscientemente, né? Eu não tinha essa consciência, agora eu tô me formando como especialista comportamental, né? Terapeuta. E eu já estudava sobre isso antes, né? Eu sempre me interessei. Tem uns anos que eu já venho estudando sobre isso. E para entender, porque não é possível que Deus tenha os seus preferidos. Não. Porque ele morreu por todos. Ele tem seus escolhidos. Ele tem os seus escolhidos. E ele tem os escolhidos para quem fala, eis-me aqui, né? Porque muitos ele chama e poucos falam, eis-me aqui, né? Então, assim, para mim, em relação emocionalmente, era uma área que estava totalmente desprotegida. Porque ali eu não tinha tido aquela base de proteção da paterna, né? Porque o pai traz isso, como você mesmo falou. E quando eu me vi uma criança desprotegida, que passou por muitos abusos por estar desprotegida,
abuso físico, emocional, sexual, abandono. Então, todos esses abusos foram atraídos pela falta de proteção. Uhum. Sim. Então, imagina que tem aqui esse celular tá aqui, tá numa calçada. Todo mundo pode passar e pegar. De quem é isso aqui? Quem é o dono? Tem ninguém protegendo. Ninguém é o dono desse celular. Não, eu vou pegar e vou levar. Qualquer pessoa pode pegar e levar. Nossa. É muito duro, né? Essa comparação não é um pouco dura? É dolorosa. É dolorosa, mas é como se fosse dessa forma. Uhum. Sim. Como você lidou com essa dor? Muitas vezes muito difícil. É até um pouco profundo que eu vou falar, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Eu lidei bebendo, Uhum. procurando amores. Eu me envolvi em relacionamentos. Eu procurava em amizades que não tinha, né? Todas essas festas, essas bebidas finais de semana. Ficar bêbada não resolvia o vazio que tinha dentro de mim. Me relacionar com algumas pessoas não me deixava protegida. Ao contrário, as pessoas eram igual ao padrão que eu já tinha na minha mente. Uau. É sofrimento, né? Muito sofrimento. E é o que você trouxe. O cérebro, ele sofre tanto porque o ser humano, ele quer se sentir amado, aceito. É desejado, inclusive, protegido. pertencente e protegido. E essa busca te colocava em situações e você buscava também por fuga de dor, né? Essas Isso, dores emocionais. isso. Uau. É devastador na vida de um ser humano isso. Sim. Quantas pessoas estão aí sem os pais, né, presente? E tem uma lei que protege hoje a criança, né, que o pai não pode ser negligente. É o tal do abandono afetivo. Existe uma lei que você pode acionar. Não é obrigar o pai a cuidar da criança, mas pelo menos trazer um respaldo. Oi, eu sou seu pai, né? Tô aqui. A lei, ela já prevê todo esse transtorno emocional, Isso. né, que causa numa sociedade, né? Não que isso vá resolver emocionalmente muita coisa, né? Pode amenizar algumas outras. Pode amenizar pelo menos do fato de, tipo, eu tenho consciência que ele existe. Porque muitas crianças não têm. Eu não tenho consciência. Eu tenho consciência que ele existe, mas eu não tenho consciência que ele é. Então ainda há como se fosse, assim, um vácuo, assim, na minha mente, dizer, quem é ele? Dizem que minha mãe fala que eu pareço com ele, mas eu queria olhar pra ele e dizer, nossa, ele é a minha cara. Eu sou a cara dele, né? No caso. Sim. Tem esse... E você trouxe muito a fala da espiritualidade, né? De Jesus, do Senhor. Como o Senhor influenciou nessa paternidade na sua vida? Nossa, O que ele fez contigo? Conta pra gente. totalmente. Ele simplesmente... Ele... É como se eu estivesse lá no fundo do poço e ele dissesse assim, olha, você vai aprender a nadar aí. Eu vou te resgatar. Mas quando eu te tirar desse fundo do poço, você vai ajudar a tirar várias outras mulheres que também estão no fundo do poço. Porque nada é em vão. Uhum. O que você passou não é em vão. Sim. A sua história é o seu legado. O que você vai fazer com a sua história é o seu legado. Então, eu acredito que eu estava em uma escola na qual eu não pedi para participar, mas eu tinha duas opções. Confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ou simplesmente lamentar e culpar Deus por todas as coisas e ser egoísta o suficiente de não admitir que tem pessoas que queriam essa oportunidade de estar viva e não está. Para Uau, fazer diferente. que incrível, gente. Nossa, você trouxe. Eu estava numa escola que eu não pedi para participar. Tem muitas pessoas falando, eu não pedi para nascer na revolta, né? No meio desse sofrimento todo.
É um sofrimento da alma mesmo, né? Falta de conexão também com o espírito. Porque, realmente, pai e mãe é uma figura muito importante na vida de um ser humano. E a falta deles é devastador, né? Isso. E tem muitos filhos de pais vivos e presentes, né? Os Nossa. filhos de órfãos de pai vivo. Órfãos de pais vivos e presentes, pior. Pior. Pois Muito é. forte. Eu acredito que... Não sei se doa mais, né? Porque eu nunca passei pela situação. Mas eu vejo muitos casos, converso com muitas mulheres que falam, nossa, o meu pai sempre esteve ali, Mas nunca esteve. mas nunca esteve. Pois é. E você sabe que quando a gente se torna mãe, né, e tem um filho ali, e aí tem a ausência do pai, você tentou suprir essa paternidade no seu filho no começo? Nossa. Tipo, deixa que a mãe faz, eu faço tudo. Sou guerreira. Bater no peito. É isso. Deixa. Como foi com você? Eu não preciso de homem. Não, primeiro eu não preciso do pai dele. Aí depois eu não preciso de homem. Você passou por ciclos? Nossa, vários. Conta aí, conta pra gente. Até ser feminista para tentar segurar a capa de Mulher Maravilha. Gente, eu já fui feminista. Acreditem. Totalmente longe e afastada do propósito que Deus tem pra minha vida, né? Para as Porque nossas vidas. é quase impossível você ser mãe e pai. Como você tentava ser pai? É impossível. Nossa, então, é uma guerra de... Já pensou? Assim, eu falo por mim que foi muito difícil, mas eu acredito que o Heitor, ele sempre foi muito espiritualizado. Uhum. O seu filho? Meu filho. Mesmo quando eu estava afastada dos caminhos do Senhor, e eu era resistente a ouvir a voz dele, o meu filho, ele sempre teve muito essa fé com ele, sabe? Eu sempre vi muito Deus nele, porque ele me falava coisas que, inclusive, o processo da minha redenção com Cristo me encontrou dentro da minha casa, né? Uau. Nos meus piores dias. Então não foi tipo assim, eu vou para uma igreja, eu vou abrir assim, você quer aceitar Jesus? Não. Eu estava dentro da minha casa, nos piores dias da minha vida, onde eu cheguei tão baixo que Jesus nunca mais vai olhar para mim. Ele nunca mais vai querer. Eu sou uma vergonha. E nesse momento, eu disse, acabou. Não, eu tinha pecado aquele pecado, mas esse aqui aniquilou minha história. Uau. Nossa. A gente sempre pode ir além. O fundo do poço não tem fundo, gente. A gente descobre isso lá embaixo. Quando você faz uma água assim, agora... A gente riu hoje, né? Não é. Porque eu vou falar, viu? A gente tá rindo agora? É. Porque a gente já aceitou o perdão. Porque quando você não aceita, você tá em desespero. Nossa, gente, só flagelo. É flagelo, é. Então, assim, foi nesses momentos que eu encontrei com Deus. E o meu filho foi muito fundamental. Principalmente para eu perdoar o pai dele. Uau. Porque... Teve que ter esse processo também. Tive que ter esse processo. Eu liguei pra ele um dia, uma tarde, depois de ter chorado o dia inteiro e ter dito, Deus, eu não vou pedir perdão pra ele. Ele abandonou o filho dele, ele fez o meu filho sofrer. Jesus, o Senhor sabe tudo que eu passei, todos esses anos para criar o Heitor. E o mais incrível é que o meu filho, todas as vezes que vinha esse embate do pai dele, eu era muito resistente. Agia rispidamente. Infelizmente, gente, não me orgulho de falar isso. Porque eu não entendia o estrago emocional que eu estava fazendo no meu filho. Sim, eu estava reforçando o estrago emocional que o pai dele tinha feito. Então, isso estava piorando as coisas. Então, assim, infelizmente. Por isso que eu gosto de falar muito eu falo muito para mulheres, principalmente a falta da paternidade, porque geralmente tem os mesmos padrões e caminhos, né? E a gente pode sim se curar e fazer uma geração forte. E a próxima geração, que é a geração do meu filho, ele vai ser mais forte que eu.
forte o suficiente para não cometer os mesmos erros que eu. O forte é curado. Curado. Isso, não suportar o erro. É. Isso foi muito importante que você Não é a falou. força do braço. Não. É a Não é força de uma suportar alma. mais erros que eu suportei, ou fazer Uhum. piores coisas que eu fiz para ter que suportar isso. É curado, ele será curado para curar as próximas gerações. Então, voltando lá, quando eu liguei para ele, gente, eu tinha chorado o dia todo. E já estava no ultimato. Deus tinha dito, você vai ter que perdoar. Você vai ter que pedir perdão. Não é só, você vai ter que perdoar. Você vai ter que pedir perdão para ele. Eu falei, Deus, eu fui a vítima. A sofredora. Ai, meu Deus, que mulher. Que dó dela. A gente sempre... Até nós fica A com dó da até gente, né? nós A fica gente com dó sai da cena e fala, ai, olha, coitadinha. coitada. Ah. Gente, real. Eu olhava pra mim como, tipo assim, a guerreira. Não. A injustiçada. Eu mereço um troféu por ter criado o meu filho sozinha? Nossa, meu Deus. Ou eu não mereço? Gente, vocês acham que eu não mereço troféu porque eu criei o meu filho sozinha? Não acho, desculpa, Jô. Não, também não acho. É, gente, eu não mereço um troféu por ter criado meu filho sozinha. Já pensou se eu ganhasse um troféu por ter feito a escolha errada? Por não ter bancado a escolha errada que eu fiz? Por ter criado uma criança com alguns traumas e ainda ter reforçado os traumas dela? Não, eu não mereço um troféu. Eu fiz mais do que minha obrigação. Porque Você tá ele não fazendo pediu agora. pra nascer, né? É. Ele não pediu pra vir ao mundo, né? Ele não pediu pra participar dessa escola. Isso! É isso! Nossa, incrível, né? É. Não, ó, gente, esses Como assuntos, assim, mãe, você também se identifica com essas falas de tipo... Que não é afirmação, é desafirmação, né? Eu vou falar desafirmação aqui, né? A gente sempre fala, né? A gente sempre teve um momento da vida aí que a gente se botou nesse lugar, né? Nossa. Que azar o dele. Não vai encontrar ninguém tão boa, cheia de orgulho, né? Quanto eu. Porque eu faço, eu aconteço. E eu tive que desmoronar essa carapaça aí também. Sério, dói, né? Saber que a gente tem uma face às vezes. Farsa. Exato. Eu também tive que passar por esse processo aí. Pedir perdão. Eu consigo falar hoje aqui, ó, claramente, abertamente, mas eu precisei fazer isso. E eles sabem disso. Porque a gente põe um orgulho tão grande, a gente põe aquela energia masculina de eu vou, eu resolvo. Eu faço acontecer, deixa comigo. Sou pai. Lembra, pai? A gente anula o outro. Não é que o outro não quer ser pai, o outro até quer ser pai. Mas e aí, qual é o espaço que você deixa? E começa nos mínimos detalhes. Deixa que eu dou banho, deixa que eu troco. Não, deixa que eu dou a mamadeira. Não, ó, só eu sei fazer. Começa não ali, sabe fazer às vezes você não direito. precisa nem estar separada. Dentro É. da sua própria casa, você pode estar anulando o pai do seu filho. Isso. Nos pequenos detalhes. Deixa que eu dou comida, deixa que eu faço comida. Aí no final do dia, ai, eu faço tudo sozinha, ninguém me ajuda. Nossa, E vítima. ainda quer o troféu. Ainda quer o troféu. Ó, pra você o troféu. O troféu joinha. Tá o biscoito. Com café sem açúcar. Por favor. Eu tô falando de mim, eu não tô falando de outras pessoas. A Jo tá aqui falando da história dela. Sim. Isso deveria ser ensinado, assim, abertamente, publicamente para as mulheres. Que a gente precisa aceitar ajuda. Parece até que a gente tá ofendendo, É. né? As mulheres. Nossa, você tá negligenciando a minha dor. Não, eu também, eu me sentia, nossa, a humilhada, ai, ninguém liga pra mim, ai, ninguém... se tem que fazer bem feito, faça você mesmo. É todas aqueles Crenças. pensamentos de autodefesa, De o medo de autodefesa. sofrer, o medo de ser vulnerável, o medo de dar, vai, pode ir, mas aí no final das contas, se ele me abandonar, né? Pelo menos se ele me abandonar, eu sei o que fazer. Porque eu sei viver no abandono. Por isso que a gente precisa ter muita cautela com os nossos filhos. Não ensinar o filho na dor, né? E pra não ensinar na dor, né, Jo? A gente precisa dar um mergulho aí no autoconhecimento. Isso, gente, precisa se curar, né? É, Porque só cura quem é curado. exatamente. E como é hoje? Depois do perdão, como foi esse perdão? Conta aí pra gente. Nossa, o perdão, sim. A participação do meu filho no perdão. Deus sempre usou Heitor pra falar pra mim, sabe? Muito em relação ao pai dele. Teve um dia que o Heitor... Eu vou falar da última vez que o Heitor falou que perdoava o pai dele. E eu ainda não tinha perdoado. E ele falou assim... Eu sempre falava
quando ele discutia com os coleguinhas na escola, olha, você precisa perdoar seus coleguinhas. Olha que ironia. Gente, eu estou Incoerência. me expondo aqui, tá? Não, tá tudo Mas eu ok. estou me expondo porque eu já tô curada. Porque eu sei que se alguém tocar nessa. Não será mais uma ferida, será uma cicatriz e não vai mais doer. Porque eu tenho. A gente tem que reconhecer quem de fato a gente foi ou de quem a gente é para haver essa. De quem a gente foi para que outras pessoas sejam curadas. E de quem a gente é para que a gente se cure. Então tem que haver esse reconhecimento. E quando a gente fala, por mais que ainda doa, que ainda não esteja curado, no meu caso, nesse ponto já está curado, eu quero curar outras pessoas. Porque é muito difícil você estar passando por uma situação que você não sabe onde que você está errando. O que eu estou fazendo errado? E às vezes você acha que está fazendo, eu estou fazendo tudo certo. Uhum. E é muito difícil. E eu estava falando pro meu filho, perdoe os coleguinhas da escola. Você precisa, independente do que ele fizer, você não pode dar com a mesma moeda. Teve uma vez que o meu filho estava, eu criei o hábito da gente jantar, né? Tomar café juntos na mesa posta. E isso foi um processo de cura que ele começou a me falar sobre os sentimentos. Gente, isso é muito forte. E hoje eu levo esse hábito. Ele começou a falar sobre os sentimentos dele à mesa comigo, comendo. E teve um dia que ele convidou o Espírito Santo para sentar com a gente e tomar café. Quando ele convidou, a gente começou a conversar e tomar café. E ele falou assim: mãe, sabe quando você fala para eu perdoar meus coleguinhas? Por que a senhora não perdoou meu pai também, por ele ter nos abandonado? Uau. Você entendeu que o meu filho me falou? Uh, Gente, eu comi tapioca com lágrimas. Meu café estava aguado de tanta lágrima que descia do meu rosto. Eu vou tomar até um gole agora, porque foi forte. Uau. Quando eu lembro disso, eu lembro que eu desmoronei. E o Espírito Santo estava ali na mesa, falando comigo. Uma semana depois, do nada, ele falou assim: mãe, liga pro meu pai que eu quero falar com ele agora. Eu lembro que eu tinha terminado a devocional e a gente tava escutando louvor. Aí a gente já tinha ido dormir, a gente se abraça, fala que ama e dá boa noite. E aí ele pediu. E ele, assim, com muita ênfase, sabe? Eu quero falar com ele agora. Eu liguei. E geralmente o pai dele não atende, assim, de cara. E ele atendeu prontamente. Quando o pai do Heitor atendeu, a primeira coisa que o Heitor fez, eu acho que ele tava guardando um sentimento que ele descarregou assim todo. Olha, aí ele deu um sorriso e, oi, pai. Aí depois ele fechou a cara e fez: então, o senhor não me liga, não manda mensagem, não se importa comigo, mas eu quero falar que eu amo você. Ai, meu Deus do céu. Sério. E com a voz grossa, parecendo que já, né? Puberdade. Uhum. O homem já florou. Depois que ele falou isso, aí eu vi a áurea do pai dele caindo ali, gente. Quando passou aquela tensão, o pai dele ficou calado, ficou olhando pra ele, e ele aí desmoronou, voltou a criança. Começou a conversar com o pai dele, brincar, voltou a criança que ele queria ser com o pai. O filho, ele só queria ser o filho. Ele passou do pai, né, que deu uma bronca, aí disse: eu vou Agora eu assumir vou o pro meu papel lugar. do pai e vou dar uma bronca nele. Aí depois eu vou pro meu lugar de criança. E começou a brincar. E é muito mais leve o lugar de cada um, né? Muito mais leve. Passou uns 40 minutos conversando com ele. Quando ele desligou o celular, ele falou assim: pai, eu te perdoo por tudo que você me fez e por tudo que você fez a minha mãe passar. Fechou o olho e dormiu. Parece que foi assim. Foi foi muito automático. Ele fechou o olho, desligou o celular, falou isso e dormiu. Gente, eu chorei a madrugada toda. Uau. Que exemplo, não? Que exemplo de ser humano. Com apenas. Ele ainda tinha 5 anos. Com apenas 5 anos. Uau. Que bom, né? Que ele conseguiu liberar essa carga emocional. Porque o filho, ele não se sente na permissão de ser feliz olhando a mãe infeliz. Isso.
Então, peraí, gente, eu vou conquistar meu direito de ser feliz. Dá licença, mãe. Se vira com seus problemas. Pra eu ser feliz, Licença. por favor. Aí eu disse, não resta. Se uma criança de 5 anos teve maturidade, maturidade e o amor, de perdoar, mesmo sem entender o que de fato significa, por que eu, que sou adulta, responsável, que criei, que a gente cria a nossa realidade, então eu criei a minha realidade sendo mãe solo. E passando por tudo isso. E colocando ele nessa situação. Eu vou ser imatura e egoísta o suficiente para não perdoar, para não passar por cima do meu orgulho. Não importa o que ele me fez, eu vou pedir perdão a ele. Eu vou pedir perdão porque eu quero que haja paz. Aí eu liguei. Chorei o dia todinho ainda. Resistente, orgulho, sabe? Orgulhosa. Matando por dentro. Quem é o pai do orgulho mesmo? Capeta, você tá... você tomou seu posto aqui, você não reina mais, não. Mas foi, pedi perdão, liguei, ele chega e se assustou. Pronto, essa mulher agora... Será que ela manda me matar amanhã? Aí ele ficou, sério, pedindo perdão? Como assim? Nossa, é uma... O que tá acontecendo? O que tá acontecendo com ela? Oi? Quem me ligou? É fake news. Perdão? Ah, tá bom, então. Eu aceito o seu perdão. E ainda tem coragem de falar que aceita. Ele que deveria me pedir perdão. Eu não era o meu pensamento. Ele tem coragem de falar, eu perdoo. Eu te perdoo. Depois eu pedi perdão. Pedi perdão. Mas assim, graças a Deus, depois disso, nossa, gente, eu tô até... Inclusive, depois que eu liberei o perdão pra ele, que eu pedi o perdão pra ele, eu emagreci 20 quilos. Uau! Você tirou o peso, literalmente. Pesava 20 quilos a falta do perdão do pai do meu filho. E eu falo isso com muita verdade. Depois que eu perdoei o pai do meu filho, com 15 dias, eu não fiz dieta. Lógico que eu me cuidava, né? Eu corria, eu nem treinava, nem malhava. Eu perdi 20 quilos. Eu parei de ter muitas cólicas menstruais. Enfim, alguns fatores melhoraram na minha vida, na minha áurea, depois do perdão. Na sua alma, né? Na minha alma, nas suas células. Sim, nas minhas células, o perdão liberta. E agora a pergunta que não quer calar. E como que ficou essa relação entre o filho e o pai? Hoje eu sinto que é como se houvesse, assim, o Heitor, ele não pergunta tanto como perguntava antes pelo pai. Antes é como se ele dissesse, eu preciso chamar a atenção do meu pai. Hoje, ele faz um desenho e manda pro pai dele. Aí o pai dele responde. É uma relação de tipo assim, tudo bem, o meu pai não me ligou, mas eu tô em paz. De tipo assim, eu não sinto essa urgência, essa falta, essa carência, esse desespero. Essa busca. Ele é como se ele dissesse assim, eu entendo que ele me ama, mas ele tem um jeito dele. Eu não sei como ele entende isso com 7 anos. Mas eu não sei explicar também exatamente como a mudança em relação ao que ele pensa. Mas é como se houvesse uma paz. De tipo assim, de um fluir de energia boa, que não é cobrança, que eu preciso cobrar que meu pai me dê atenção. Não. Ele simplesmente tá vivendo, não fica se perguntando por que o pai não liga. Quando ele quer, ele liga e eu ligo. Ele não mora na mesma cidade que vocês? Não, ele mora em Alagoas. Ah, tá. Ele mora em Alagoas. E o Heitor é muito mais leve hoje. Ai, gente. E como que foi? Porque seu filho, você falou que seu filho é muito espiritualizado também, né? Muito. Então, ele entende que Deus é pai? Entende. É fundamental no processo também, né? Também, eu falo que dependente, aí eu leio o versículo, se o pai e a mãe abandonar o filho, mas Deus não vai abandonar. Ele falou, tá, Deus é muito bom, né? Ele acorda agradecendo a Deus, assim, mais um dia de vida. Ele é incrível, meu filho. Uau. E eu vejo que Deus, ele conforta o coração dele todos os dias, sabe? Conforta, assim, de dizer, eu tenho algo pra você. Sabe? Porque mães solos, não que seja um título que você vai se pegar, mas por enquanto solo, ela também forma filhos fortes. Se ela estiver curada, ela vai curar os filhos dela. Então, assim... Sem esse ressentimento, sem né? esse ressentimento. Sem essa urgência de querer, eu preciso preencher ou eu preciso me abster.
Ou eu não quero de jeito nenhum me relacionar com homem nenhum, porque nenhum presta, ou eu vou precisar buscar um homem para fazer esse papel. Eu acho que quando você descansa no Senhor e entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você vai estar curada, você vai buscar a cura e vai se curar e você vai criar um filho forte, independente das circunstâncias. Nossa, gente. E volta aquele primeiro tema, né? A gente acha que colocou um ser humano no mundo para ensiná-lo. E a gente aprende. O quanto a sua criança lá, que foi abandonada, abusada, rejeitada, aprendeu com o exemplo do seu filho. Muito. Porque quando a gente trabalha o autoconhecimento, a gente estuda, né? Que a maior parte dos nossos traumas, aquela memória que fica armazenada, os juramentos, né, que a gente faz quando criança, eu nunca mais vou passar por isso. A gente até esquece, só que fica tudo no inconsciente, que manda na gente, né? Isso. Que é os 95% que cria a nossa realidade, né? Cria a nossa realidade. O racional é só pra falar, vira pra esquerda, vira pra direita. Isso é branco, isso é amarelo. Exatamente. Exatamente. Nosso inconsciente guarda muitas coisas, né? Que a gente não tem consciência e que cria 100% a nossa realidade. E a minha busca, né, por estudar mais esse lado comportamental das pessoas, por que a gente age do jeito que age, porque a gente acha que não, é porque eu sou assim mesmo. Porque ela é grossa, porque ela é uma sem educação. Porque ela é uma arrogante. Será mesmo? Será que essa pessoa é? Se resume só nisso. Sim. Ela é porque é. Porque ela decidiu ser assim. Até porque, né, na Bíblia não fala isso, né? Na Bíblia fala que somos imagem e semelhança do Criador. E se eu sou imagem e semelhança de alguém, eu sou parecida com ela. Né? E Deus é o quê? O que Deus é? A gente pode duvidar do que a gente é, mas não de quem Deus é. Só que se a gente duvidar de quem a gente duvida de quem Deus é. Olha que incrível. E o mais interessante também, né? Tudo isso que você trouxe. E pra gente saber quem a gente precisa olhar quem Deus é. Porque se somos a imagem... Tipo, né? Deus é bom demais. Eu me apaixono por ele. Por isso que eu falo que todo o meu processo de autoconhecimento não existiria se eu não tivesse olhado para Trindade. A gente somos um ser tríade. E com isso, somos corpo, alma e espírito. É impossível você ignorar que você é um ser espiritual. Somos um ser espiritual tendo uma vivência física aqui nesse mundo. E passageira, gente. Muito passageira. Vamos supor que a gente viva aí 150 anos, que eu não conheço ninguém com 150 anos. Mas, vamos supor que você viva 150 anos. Você ainda vai ser muito breve essa passagem aqui. Só comparando ao número de 3 mil anos, né? Na Terra existe... 2024, né? De Jesus. Mais ou menos assim. Ainda seria muito pouco para viver. Então, não tem como você viver aqui nessa terra só pensando aqui, no físico, no agora. Sabe, a gente tem que viver no agora, mas projetado para o futuro. O que eu preciso, qual o legado que eu quero deixar? Quem eu sou? Porque eu só sei o legado que eu quero deixar quando eu sei quem eu sou. Então, quando eu comecei essas minhas crises de dizer, eu preciso descobrir quem eu sou. Porque a pergunta era quem eu sou. E ficava um vácuo. Eu não sabia, eu só sabia que meu nome era Josana. Onde eu tinha nascido, porque tinha lá na certidão de nascimento. Então eu fui buscar, eu não sabia onde buscar, né? Olha que irônico, eu praticamente fui criada na igreja na infância e a gente não sabe onde buscar quem a gente é. As igrejas não ensinam isso. Eu não aprendi isso na igreja. Sim. Deus teve que se revelar para mim, sabe? E dizer, o primeiro id é para dentro. Não é eu vou, é para dentro, né? Que medo. Dá um medinho de ir pra dentro. De pra dentro de nós, Porque lá não tem só flores, né? Não. Tem que abrir umas caixinhas aí com os sentimentos que a gente quer. Fica aí quietinho, né? As mazelinhas. Já passou, lá. faz anos. Quero ver isso, não. Só que a gente carrega igual
Sabe quando o noivo casa com a noiva e anda naquele carro e carrega as latinhas? As latinhas que fica fazendo barulho, né? É bem isso. E ela Verdade. vai fazendo Vai barulho. fazendo barulho. Nossa, e a gente até ignora, né? As latinhas lá atrás. É um dia tão feliz, né? Deixando rastros. Isso no rato. Uau, é Exatamente. doloroso esse ID, né? Mas ele é extremamente necessário. O meu povo padece por falta de conhecimento, né? Da verdade. Isso, da verdade. E a verdade não é uma palavra, uma verdade, é a sua verdade. Isso. Incrível isso. E como você descobriu quem é a Ju? Nossa, muito bom. É como eu falei, né? Descobrindo que eu sou um ser triuno e é, se eu acredito e sou um ser espiritual, eu não posso querer viver só no mundo natural. Eu tenho que. Porque a fé é você viver no sobrenatural. Imagina você acreditar que algo vai acontecer, né? E de fato acontecer. Você já estava vivendo o sobrenatural. Porque quando você acredita de fato que algo vai acontecer, quando acontece, é só uma. Você só trouxe do sobrenatural para o natural. Uhum. Chegou um momento que você acreditou tanto que virou natural. Porque o seu sobrenatural obrigou que viesse para a naturalidade, para o físico. Sim. A ponto de você tocar, a ponto de você dizer, eu estou vivendo isso. Mas antes foi gerado no seu coração e na sua alma. Porque nossa alma anseia por coisas que a gente não sabe ainda. Ela já viveu, já aconteceu no Cronos. Então, todas as coisas estão disponíveis, desde a formação do mundo. Exato. E você sabe, Tem que Jo? acessar. Sim. E sabe quando você tem aquela sensação, nossa, eu desejei aquilo. E é não só pro bom, tá? Pro ruim também acontece. É, o contrário é verdadeiro também. Ó, mãe, cuidado. Cuidado quando você fala assim, eu quero subir. Cuidado. Cuidado. Olha o que você tá pedindo. Pois Porque é. parece que, e pior que você sente o momento, né? Você fala, "Ah, acabei de criar alguma coisa. E essa Uhum. coisa vai aparecer daqui a um tempo. Porque não é na hora, né? Não. É tipo assim, Vai. ela vai surgir. Mas você sente, tem aquele momentinho que você sente. Tipo, sentir um desejo da alma. Ai, meu Deus. É. Aí Deus vai te preparando pra acessar Deus vai aquilo. te preparando para acessar. É, às vezes tem coisas que é muito forte, sabe? As convicções que a gente tem. Então eu tinha convicção. Eu lembro de uma. Eu não sei quantos anos eu tinha. Eu tava chorando muito no chuveiro, assim, sabe? Eu não sei, minha mãe brigou comigo, sei lá, criança. E eu lembro da frase. E que eu estava no chuveiro, tomando banho. Essas são as mais importantes. Que eu lembro que eu disse assim, Deus, eu não sei o porquê eu estou passando por isso. Mas eu lembro que foi uma coisa besta, assim. Porque minha mãe brigou comigo. Eu lembro que foi uma situaçãozinha desse jeito. Besta, assim, digamos. Não foi uma Pra coisa... adulto, mas pra criança é adulto, muito pra criança é muito significante. significante. Então, pra mim, tava me doendo muito. E eu só falei com Deus assim, Deus, eu não sei porque eu tô passando por isso. Mas eu sei que eu não sou qualquer um e que eu não vim pra viver qualquer coisa aqui nessa terra. Uau. E eu lembro, outra memória, que eu repeti a mesma cena debaixo do chuveiro já depois, agora 2 anos, há 2 anos atrás. Que foi quando eu comecei meu processo de autoconhecimento. E de buscar estudar mais isso, me conhecer melhor, me aproximar mais de Deus. E eu repeti a mesma frase. E eu só lembro dessas 2 cenas agora, depois de 20 anos. Não, agora 2 anos e a primeira uns 20 anos atrás ou 15 anos atrás. Então eu repeti essas 2 cenas nos meus momentos de mais aflição e angústia. E eu repeti a mesma frase. E é muito nítido na minha mente. Eu estava fazendo a mesma coisa e repeti a mesma frase. E hoje eu falo essas frases conscientemente. Eu não sei porque quando eu passo por alguma situação, eu não sei porque eu tô passando por isso. Mas eu não sou qualquer pessoa e eu não vim pra viver qualquer coisa aqui nessa terra. Então, mostra pra mim qual é o meu propósito. E ele vem mostrando. E ele vem mostrando todos os dias que a minha maior dor é o meu maior propósito. Uau. E hoje você ajuda mulheres. Fala um pouquinho da sua mentoria pra gente. Então, hoje eu ajudo mulheres que sofrem com a falta da paternidade, né?
Do abuso sexual também. Eu fui abusada sexualmente na infância por algumas pessoas. E esses processos que eu tive de cura, né? Que eu tive que voltar nessa regressão até lá para que houvesse o perdão. Porque, para mim, na minha mente, não tinha uma lógica para eu ter passado por aquilo. Por que eu precisei passar por aquilo? E às vezes não tem nem lógica pra perdoar, né? Não tem nem lógica para perdoar. Porque você fica perguntando, mas por que Não a é pessoa lógico. fez isso comigo? Não tem lógica. Uhum. Mas quando eu entendo que a única dívida do perdoado é perdoar, porque ele me perdoou mesmo eu não merecendo. Mesmo quando eu não merecia. Então, assim, não foi assim tão simples, gente. Tão bonitinho quanto essa frase. Foi um processo muito doloroso, mas houve cura, houve perdão. E hoje eu posso ajudar outras mulheres que já passaram pelo abuso sexual, que muitas vezes negligenciam o seu próprio corpo em busca, se colocando em situações de vulnerabilidade e abusos, porque o abuso, ele só vai mudando. Na minha infância foi sexual, emocional, né? Quando eu fui crescendo, foi o abuso nas relações, eu procurei pessoas tóxicas, porque eu precisava Era conhecido. suprir aquela situação. Eu precisava continuar vivendo aquela vida É um que eu vício, vivia. É um não é? vício, a gente começa a se viciar. Até por E coisas foi nos principalmente. relacionamentos. Os relacionamentos abusivos, que também me abusava emocional, né? Fisicamente. E o abusado aprende a abusar também. Por É, defesa. por defesa, a gente também se torna um abusador. Até porque todo abusador foi abusado. É uma vítima também. Você já assistiu aquele filme A Cabana? Não. Assista. Nossa. Pra você que tá aí nos assistindo, é um filme muito forte. Fala da Trindade também, viu? Não. E fala do perdão, da falta de lógica. Não tem lógica, gente. É. Tem lógica Jesus ter dado seu único filho pra morrer por mim, por você, pra perdoar nossos pecados? Eu não daria, meu filho. Porque eu não vejo sentido nisso. Eu não vejo lógica. Mas É isso. ele é foi sobre contra a isso. lógica. Eu também não daria meu filho. Eu não daria, desculpa, gente. Imagina a Maria também, dando o seu filho. Sim. Ela humana como a gente. Sim. Teve lógica? Vocês acreditam que quando eu tinha 13 anos eu falava assim, nossa, como ela fez isso? E olha, o orgulho. Porque minha mãe não faria isso comigo. Tá vendo? Agora você pode dizer com propriedade, né? Eu não faria isso com meu filho. Eu não daria meu filho pra morrer por uma pessoa que eu nem conheço. Que nem merece. Nem merece. Eu não vejo lógica nisso. Até parece. Até parece. Ó, E por que orgulho. você precisa ter lógica pra perdoar as pessoas que lhe ofenderam? Não tem lógica, porque o perdão não é pra quem merece. É pra quem não merece. Porque se ele merecesse, ele não seria um abusador. Ele não teria te ferido. E tem aquela frase também que eu acho tão interessante, que o perdão é um copo de veneno que você toma e espera que o outro morra. Porque, olha, tem uma explicação científica que fala que... Perdão não, o rancor, o né? o ódio. O ódio. Isso, desculpa, isso. gente. A falta de perdão. É um Sim. copo de veneno. A vingança, né? A Uhum. vingança, a falta de perdão. É um Não copo vou de perdoar, veneno né? que você toma e espera que o outro morra. Isso, desculpa. E aí, tem aquela frase que fala... A frase não, né? Tem um... Quando a gente tem um sistema de luta ou fuga. Que quando você vê uma ameaça, o seu sistema, ele libera cortisol e adrenalina. Porque você vai ter que fugir ou você vai ter que atacar, né? Sim. Luta ou fuga. Aquela ameaça. Sim. Aí quando você não perdoa alguém, é a mesma coisa. Às vezes você tá com raiva de alguém te feriu. Quando você vê aquela pessoa, seu coração não dispara. Sim. Às vezes você fica trêmulo, né? É isso, é o seu sistema de luta ou fuga liberando. E aí vai liberando cortisol, adrenalina sem hora. E vai liberando conta-gota. É como se fosse uma torneirinha pingando desses hormônios que são bons pra gente, pra manter a gente vivo, mas em excesso causa várias doenças no nosso organismo. Isso. Então, essas doenças psicossomáticas, né, da falta de perdão, de emocionais também, tem um sentido, causa. né? Tem uma causa. Isso. Então, para nossa cura, tanto interior quanto exterior também, né? Isso. É necessário que se estude o perdão, porque é um processo. Não é do dia para a noite, né? Você tem que estar aberto. E tudo que você falou foi muito valioso.
Porque a gente traz, é como você falou, a gente sofre os abusos não só nas relações amorosas, com pai e mãe, com parentes, mas no trabalho também. Não, A gente também. acaba atraindo A gente abusadores no atrás. trabalho. Em todo lugar a gente atrai Uhum. abusadores. Quando a gente está desprotegida e a gente já tem esse histórico, né? É. E não tá ressignificado ainda, né? Não tá curado. As Isso. salas de psiquiatria, de terapia, estão cheias de pessoas Nossa. em busca. E elas vão encontrar através do autoconhecimento. Sim. A espiritualidade é muito importante. Muito. Não dá para negligenciar isso. Não. É importante demais. Porque é o que a gente falou, nem tudo é lógico. Nem tudo é lógico. E aí, quando ultrapassa a lógica, o que que a gente faz? Tem fé. É. Acredita em Deus. Porque Deus não é lógico. Ninguém explica Deus, né? Já falava, já é clichê, mas ninguém explica Deus. E é muito importante que a gente busque na fonte, de fato, pra gente saber quem a gente é. Porque não tem como curar algo que a gente não sabe o que é. Uhum. Pessoal, vamos curar algo que eu não sei o que é. Mas eu tenho que curar. Tenho que curar algo. Enquanto a gente não tomar consciência do que a gente precisa curar, a gente nunca vai curar algo que a gente não sabe que tem que curar e não sabe o que, por onde começar. E vai começar mesmo no autoconhecimento, da gente saber quem a gente é, de onde a gente veio. Aí a gente começa a responder essas perguntas. Por que eu estou aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? E as coisas começam a fazer sentido e fica muito mais claro, né? Como eu sempre falo nas minhas palestras. Inclusive, eu vou dar uma manhã. Ah, que legal! Onde? Sim. Sorocaba. Gente, eu não conheço muitas cidades aqui de São Mas Paulo. você só vai. Eu só vou. Ai, que demais. Eu posso até estar errando o nome da cidade, tá? Mas aqui em São Paulo, no evento de uma amiga minha, Soberana. E eu falo na minha palestra, Tríade do Ser, que o nosso espírito contém Deus. A nossa alma revela Deus. E o nosso corpo expressa, né? Uau. Lá na Bíblia fala que o nosso espírito, Deus, né, soprou nas nossas narinas e nos deu o espírito de vida. O espírito de vida. E isso fala muito e totalmente sobre tudo que a gente vive. Porque às vezes a nossa vida tá uma bagunça. Né? Uma bagunça, para não falar outras palavras. Nossa vida tá uma bagunça. Só que não. A nossa vida é o nosso espírito. Porque ele contém Deus. A nossa alma revela. Quando você entende que a sua vida é o espírito de vida, ele vai refletir na sua alma, que vai revelar. A alma é o pensamento, as emoções. Então, quando você tem clareza de que a sua vida é o espírito de vida que Deus colocou dentro de você, a única coisa que você vai querer é ter um espírito de vida para ter vida. Não é querer ter as circunstâncias perfeitas para ter vida perfeita. Porque já há uma vida perfeita dentro de você. Que incrível. Caraca, meu. É muito forte. Aí a alma vai revelar. Porque a alma é os sentimentos, os pensamentos, as emoções. Aí ela vai revelar só a consciência que você já tem. Que você já tem uma vida perfeita. Perfeita porque Deus nos deu. Quando ela revela isso para o seu corpo que expressa, a gente se torna mais leve, mais feliz e muda toda a realidade à nossa volta. Que de fato é só um reflexo da vida que a gente tem em Cristo, que é o espírito de vida. Uau, agora eu entendi tudo. Por isso que ela é especialista em comportamento humano. Que incrível, vai muito mais além. Vai muito além só do comportamento. O comportamento é só a expressão de quem você de fato é. Uau, então a pergunta é, o que você tem expressado? A verdade? Isso, exatamente. Ou as mentiras que te contaram? Nossa, me arrepiei. É isso? O que você tem expressado? Caraca, muito profundo. Amei! Ai, João, muito obrigada por ter vindo, ter contado tanta coisa que
forte, profunda, por mais que tanta dor que você já passou, tanta dor que você já ressignificou com Sim. tanta humildade, né? E aprendizado, coração aprendiz, né? Por ter olhado para o seu filho e ter, por ele talvez, por você, pela sua criança, pelo pai, Sim. você conseguiu demonstrar tanto amor aí no perdão, né? Perdão. Parabéns. Muito obrigada. Eu tenho certeza que contribuiu muito para sua vida e para você que conhece alguém que você acredita que precisa passar por esse processo de perdão. Compartilhe. Compartilhe esse programa que tá incrível, gente. Essa mulher é cheia da unção aí do Espírito Santo, que várias coisas que ela falou arrepiou aqui. Eu tenho certeza que pegou aí também. E curta esse episódio. Se inscreva no canal que você ajuda a mandar essa mensagem para mais pessoas. E sigam a Jo nas redes sociais, essa mentora incrível de mulheres de essência, de alma, de espírito, né? Amém. Como que é as suas redes sociais? Minhas redes sociais é a Josana, com 2 A no final. Espero que vocês... A Josana com Z? Josana com S. A Josana com S, com 2 A no final. A Josana! A Josana. Muito bom. E o último recadinho aí para quem tá nos assistindo? Eu quero falar para vocês que somos os seres espirituais tendo uma experiência material, né? Experiência carnal aqui na Terra. Então, tudo que a gente for fazer, que a gente pense muito além do plano físico. Que, como é que a gente pode pensar muito além do plano físico? Quando a gente não olha para as circunstâncias à nossa volta. Porque lembra que a gente já falou que as circunstâncias são apenas a expressão de algo que nos falaram quando a gente não sabe quem a gente é de fato. Então, não deixe isso influenciar. As circunstâncias não podem definir quem você é, porque você é o que é. Você é quem ele falou que você é. E isso nunca vai mudar, mesmo que você não acredite. Que lindo, gente. Tô aqui impactada de verdade. Muito obrigada, viu? Deus abençoe sua vida, que você tenha muita força para passar essa mensagem. Que você seja muito guiada, né, por ele. A força que vem dele, né, para passar essa mensagem aí para uma multidão de mulheres. É sobre ele. É sobre ele. Sobre ele. Muito obrigada, gente. Até o próximo Pode Ser Franca. Tchau!